Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e hoje na nossa aula de matemática a gente vai dar continuidade ao estudo sobre as circunferências, mais precisamente falando do comprimento da circunferência. A gente vai ver como medir, como calcular o comprimento de qualquer circunferência. Então prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que estarão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Comprimento da circunferência. Para calcular o comprimento de qualquer circunferência, precisamos conhecer a medida do raio. O raio é um elemento da circunferência, a gente estudou na aula anterior, já sabemos o que é, como identificar. Conhecido o valor do raio, o comprimento da circunferência é dado pelo dobro do produto do raio pelo valor de π, tá certo? Esse valor de π é um número irracional, cujo valor aproximado é de 3,14, é um valor fixo, constante, nunca vai mudar. Sempre a gente vai usar 3,14. Ou seja, o comprimento da circunferência, temos a seguinte fórmula. Comprimento, que estamos chamando aí de C, vai ser igual a 2 vezes o raio, 2 vezes π, vezes o raio, tá certo? Esse símbolozinho é a letra grega π, como eu já falei, ele vale 3,14 e o R aí é o raio. Então, a gente vai usar esta fórmula para calcular o comprimento da circunferência, de qualquer circunferência. Quer seja o tamanho, certo? Sempre vai ser esta fórmula aí. Comprimento C igual a 2 vezes o valor de π vezes o raio, tá certo? E esse 2 também, ele é constante. Só o que vai mudar aí sempre é o valor do raio, que vai depender do tamanho da circunferência. Cada circunferência tem uma medida de raio diferente, mas o 2 e o π vão ser sempre constantes, tá certo? Continuando. Se multiplicarmos o raio da circunferência por 2, encontraremos a medida do diâmetro. Diâmetro também é um elemento da circunferência estudado na aula anterior. A gente viu lá que o diâmetro é 2 vezes o raio. Segmento de reta que intercepta 2 pontos da circunferência passando pelo centro, tá certo? E o raio é a medida do centro para qualquer extremidade e o diâmetro é a medida de uma extremidade para outra passando pelo centro. Por isso que o diâmetro é 2 vezes o raio. Seja D o diâmetro, também podemos utilizar a seguinte forma para calcular o comprimento da circunferência. Ou seja, a gente pode usar também essa forma seguinte aqui. O comprimento vai ser π vezes D, tá certo? O valor de π 3,14 vezes o diâmetro da circunferência, ou seja, vai excluir da outra fórmula o 2 e o valor de raio, porque o diâmetro já substitui 2 vezes o raio, porque é inicialmente como se calcula o diâmetro, 2 vezes o raio. Então, na fórmula do comprimento, para essa fórmula aqui, não necessariamente colocaria nem o valor 2, que é o dobro, e nem a medida do raio. Colocaria direto o valor do diâmetro. Então, quem vai determinar qual fórmula que a gente vai usar? Vai ser o problema, a situação da atividade. Lá vai dizer, se trouxer a medida do raio, então a gente usa comprimento 2 vezes π vezes R. Se trouxer a medida do diâmetro, a gente usa essa, π vezes D, ou seja, π vezes o valor do diâmetro, tá certo? Para que se entenda melhor esses conceitos, essas formas, vamos fazer alguns exemplos na prática. Vamos lá para a resolução dos nossos exemplos. Calcular o comprimento de uma circunferência cujo raio médio, letra A, 4 cm, letra B, 7 cm. Como estamos trabalhando com a medida do raio, a fórmula que vamos usar é essa, 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio, 2 vezes π vezes R. O valor do π é constante, 3,14, e para este exemplo aí, na letra A, o valor do raio médio, 4 centímetros. Então fica 2 vezes 3,14 vezes 4. 2 vezes 3,14 é 6,28, vai ser sempre esse valor. 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vai dar sempre 6,28. Vezes o valor do raio, que é 4, então o comprimento da circunferência vai ser 25,12
centímetros, tá certo? Toda vez que uma circunferência tiver raio igual a 4 centímetros, o seu comprimento vai ser esse, 25,12 centímetros. Agora, quando o raio da circunferência medir 7 centímetros, vamos usar a mesma fórmula, 2 vezes π vezes r. O valor de π nós já sabemos, 3,14, e para este exemplo, o raio mede 7. Então, 2 vezes 3,14 vai ser 6,28, sempre vai dar 6,28, vezes 7. Então, o comprimento é 43,96 centímetros. Então, uma circunferência cujo raio mede 7 centímetros, o comprimento vai ser igual a 43,96 centímetros. Agora, quando o problema trouxer o diâmetro, que é no segundo exemplo, calcular o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede. Letra A, 15 centímetros, letra B, 9 centímetros. Vamos usar a segunda fórmula, somente o valor de π vezes a medida do diâmetro. O valor de π é 3,14, é um valor constante, vezes 1,5, efetuando o cálculo, dá 4,725 centímetros, é o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro médio 1,5 centímetros. Segundo o exemplo, letra B, melhor falando, usamos a fórmula também, porque a medida aí é do diâmetro, π vezes d. O valor de π é 3,14 e o diâmetro mede 9 centímetros. Então, 3,14 vezes 9 centímetros é 28,26 centímetros, é o tamanho de um comprimento de uma circunferência cuja medida do diâmetro é 9 centímetros, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, rápida, apenas um cálculo matemático de multiplicação, tá certo? Caso tenham dúvida, assistam o vídeo novamente e eu estarei aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado e até a próxima videoaula.